Eu tenho algumas lições importantes para a gente concluir o nosso simpósio. Quero agradecer ao Bispo Tavares e a todos os líderes da intercessão. É muito importante um momento como esse, de alinhamento, de meditarmos, refletirmos, de nos qualificarmos para exercer o ministério que Deus nos confiou. Amém? Eu quero fazer uma oração diferente, que não é tão diferente, todo mundo sabe de cor. Vamos começar orando o Pai Nosso? Vocês já oraram o Pai Nosso hoje? Bom, é do catolicismo, mas é que também a oração que Jesus ensinou, a oração sacerdotal, pode ser. Pai Nosso é forma de dizer, né? É popularizado dessa forma, né? Mas essa é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, amém? Então feche os teus olhos. Vamos orar juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vocês prestaram atenção no que vocês acabaram de orar? Sabe de uma coisa? Muitas pessoas oram e não prestam atenção no que estão falando. Isso pode acontecer conosco, que temos uma regularidade maior de oração. E nós não podemos correr o risco de viver uma fé automatizada, que você de repente está realizando o teu ministério sem processar, sem meditar, simplesmente falando, e as palavras não carregam sentimentos. Isso acaba sendo muito ineficaz. Hoje falamos muito sobre os tipos de intercessão, de oração. Todos nós sabemos que a súplica do justo muito pode quanto aos seus efeitos. Então, não é de qualquer jeito, não é qualquer um. Nós sabemos que a oração que tem poder é de uma pessoa que está consagrada e muito consciente do que está fazendo. E uma regra elementar é que o Espírito Santo, ele nos deu o livre arbítrio e a consciência exatamente para não sermos seres simplesmente ali manipulados, que não estão conscientes das suas atitudes e das suas palavras. E nós temos que ter cada vez mais preparo, capacitação, para que aquilo que nós estamos falando, produzindo no mundo espiritual, tenha poder e venha produzir milagres, maravilhas e o avanço da obra de Deus. Amém? Pode se assentar. Por que eu comecei com a oração que Jesus nos ensinou? Porque muitos oram, muitos fazem essa oração. E esta oração, ela pode se tornar até uma força contrária a algumas pessoas. Por exemplo, você diz: perdoa as minhas ofensas ou perdoa as minhas dívidas, assim como nós perdoamos. Nós estamos falando aqui de uma condição, que para eu ser perdoado, eu preciso também perdoar. Então, a oração que Jesus ensina tem uma profundidade para nos mostrar que a palavra tem muito poder
e que nós temos que ter propriedade para falar. Nós vemos uma geração que as pessoas falam muito, mas elas não têm propriedade para falar, na sua maioria. Algumas apenas estão falando, reproduzindo o que ouviram de alguém, mas não tem consistência, não tem história. Nós usamos o termo habilitação, né? Não tem habilitação para isso. E há um detalhe muito forte que nos ensina sobre o poder profético da palavra, nessa oração, que diz assim: que seja feita a tua vontade, assim na terra, como nos céus. O que acontece é que tudo primeiro acontece onde? Nos céus. Aquilo que se materializa na terra, a própria oração já nos educa sobre isso. Nós buscamos a vontade de Deus. E obviamente a vontade de Deus é nós vencermos, é nós vivermos milagres, avançarmos, crescermos, apoiarmos a igreja, fortalecermos os irmãos e assim por diante. Bom, mas tudo precisa primeiro ser gerado no mundo espiritual. Eu aprendi com o Bispo G, assim, desde muito pequeno, que há dois ministérios muito importantes que impulsionam o crescimento de uma igreja: o ministério de intercessão e o ministério de ensino. O de intercessão por quê? Porque produz o crescimento da igreja no mundo espiritual. Vencer as guerras espirituais, sujeitar a terra, profetizar. Nós somos bocas proféticas para fazer com que o poder de Deus se manifeste no meio do povo. E o ministério de ensino, porque as pessoas são preparadas, qualificadas para exercerem o seu chamado, a sua eleição, para que os ministérios funcionem da forma adequada. E faz todo sentido quando nós estudamos as igrejas dos primeiros tempos, lá no livro de Atos. Porque a igreja de Antioquia, quando nós lemos Atos capítulo 13, era uma igreja em que a maioria era de mestres e profetas. E foram eles que estenderam as mãos sob uma orientação do Espírito Santo, não é de qualquer jeito, sob uma orientação clara do Espírito Santo de um envio apostólico para eles. E assim eles consagram esses homens para as viagens missionárias. No caso, quem são? Paulo e Barnabé. Nós vemos exatamente essa dupla, estes ministérios que são de grande impacto na igreja. Os profetas são representados por nós, intercessores. Fala, nós somos profetas. Então o profeta não pode falar qualquer coisa. O profeta não pode ter palavra torpe. O profeta não lança maldição. Profeta, como fala em Tiago 3, não pode jorrar do seu interior água doce e água salgada ao mesmo tempo. Profeta é aquele que interfere no mundo espiritual sob uma direção de Deus. Então o profeta precisa ser muito consagrado, muito inspirado. É a palavra hebraica rué. Então existiam dois profetas no Antigo Testamento que são as figuras desses dois ministérios apostólicos. Vocês tinham profetas Nabi, que eram os profetas dedicados ao ensino, mestres, e os profetas Rué, que seria uma palavra mais ligada à vidência. Sei que vidência hoje tem um cunho meio negativo, né? Por causa do esoterismo, todas as loucuras aí fora, mas é aquele que realmente por inspiração recebia a revelação de Deus. O profeta, ele precisa ter tamanha santidade e profundidade espiritual para ser esse canal de Deus para o povo, para
edificar a igreja. A boca do profeta precisa estar disponível todo o tempo para o Espírito Santo agir. Não há espaço para carne, não há espaço para conveniência, não há espaço para falar o que me interessa, mas falar aquilo que interessa ao Pai, falar aquilo que agrada ao Pai. Amém? O que agrada ao Pai muitas vezes não agrada aos homens, mas o que precisa ser dito nós falamos, mas que isso seja genuinamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de profetas nessa geração, assim como também precisamos de mestres. Os mestres que carregam o conhecimento, que multiplicam o conhecimento, isentos de conveniência, isentos de opinião própria, transmitir sem manipulação, transmitir sem interesse carnal. O nosso papel é desafiador, porque lutamos contra principados, potestades, dominadores, Efésios 6,12, fato, verdade, mas o teu maior inimigo é você mesmo, o teu maior adversário é a tua carne. Tanto que Paulo, grande apóstolo que foi, diz: o bem que eu faço, isso eu não faço, miserável homem que sou. Eu fico pensando, se Paulo disse isso, imagina a gente. Mas ele está aqui mostrando, com muita humildade, para a estatura que ele tinha, que o maior adversário é o próprio homem, e que nós temos que lutar contra o nosso ego. E eu confesso a vocês que profetas e mestres têm um risco de se tornarem egocêntricos, arrogantes. Por quê? Ou pelo excesso de conhecimento, no caso dos mestres, quem tem muito conhecimento costuma ser soberbo, se não tiver o Espírito Santo de Deus. E quem tem um relacionamento diferenciado com Deus como um profeta, alguém que tem um relacionamento profundo com Deus, se ele não administrar os seus sentimentos, ele pode ir à queda por causa da sua arrogância. Por isso que é elementar nós termos preservado um coração humilde. Cuidado para você não dar oportunidade para o inimigo agir através do teu coração enganoso. Preserve uma vida humilde. O Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus ensina muito sobre isso. Ele fala: bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E assim vai, mas eu estou dando alguns exemplos em que Jesus fala de nós sermos pessoas humildes, santas, limpas de coração, para que nós possamos ver a glória de Deus através das nossas vidas. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios 14 e encerrar esse simpósio falando um pouco sobre a perspectiva de Paulo sobre intercessão. 1 Coríntios 14, 14 fala assim: porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como o não instruído poderá dizer amém? Depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras
em línguas. Vamos entender bem esse texto, tá? Que esses textos, eu já vi sobre capítulo 14, cada loucura no Evangelho. Aqui Paulo está dizendo que não significa que orar em línguas não seja importante. Porque alguém que não sabe interpretar o texto vai pensar o quê? Então Paulo está falando que não é para a gente orar em línguas na igreja. Foi isso que ele disse? Não. Nós temos que orar em línguas? Sim, sempre que for oportuno. Porque aquele que ora em línguas, no mesmo capítulo, ele fala que edifica o seu espírito. Eu lembro uma vez que eu tive uma experiência muito maluca, em que nós estávamos na frente, em Santana, eu era diácono, lá na Taliba Leonel, e a gente fez uma fogueira, e a gente começou a fazer uma evangelização ali na fogueira, e era um dia que estava muito frio, estava assim, uma das noites mais frias de São Paulo, coisa para baixo de 10 graus, assim, muito frio. E por causa da fogueira começaram a vir muitos moradores de rua. E ali a gente começou a dar roupa para eles e cuidar deles ali. E aí, de repente, uma mulher ficou endemoniada. E aí, eu achei muito estranho, porque ela estava estranha. Eu não sabia o quanto ela estava endemoniada, até pela minha imaturidade da época, eu não conseguia discernir o que estava nela. Mas o Espírito Santo falou: hoje eu vou te dar uma lição. E aí eu fui até ela, e ela estava assim, endemoniada, meio travada, negócio louco. E ali o Espírito Santo falou assim para mim: começa a falar em línguas espirituais. E eu comecei a orar em línguas. Pergunto, as pessoas ao redor entendiam o que eu estava falando? Não. Curiosamente, quando eu falava em línguas, a mulher endemoniada fazia assim, ó. Tipo concordando. A hora que eu falava, ela parava. Aí eu voltava a falar em línguas e ela... E aí eu comecei a entender como que cada atividade apresentada na Bíblia, cada reação nossa, cada prática, né, que nós temos, tem um objetivo específico. Eu orei em línguas, depois expulsei o demônio dela, não fiquei lá fazendo... Deus só quis me ensinar algumas coisas sobre o poder de falar em línguas, como move o mundo espiritual, edifica a ti mesmo, te dá autoridade, mas não é útil para os outros que estão ao redor. Mas para alguém que estava ali possuído, foi algo que eu percebi que o demônio, aquilo que estava ali, ele temia isso, ele temia o que eu orava, ele sentia aquilo que eu falava. Bom, uma experiência. O que Paulo está dizendo é que a minha oração, ela precisa ser frutífera. E eu quero que você anote 3 coisas importantes de uma oração frutífera. Amém? Primeiro, uma oração frutífera é uma oração consistente. É uma oração que tem conteúdo. Porque eu já vi intercessores orarem e por falta de conteúdo, ficam muitas vezes repetindo algumas palavras e falando muitas vezes em nome de Jesus e Pai, aleluia, são prolixos, em uma oração que se torna até infrutífera, por falta de conteúdo, por falta de qualidade. Nas 24 horas de intercessão, nós passamos, por exemplo, um roteiro de oração exatamente para quê? Para que as pessoas sejam consistentes na sua oração. Porque, claro, você pode estar um dia cansado, você está um dia com a cabeça muito cheia, e de repente você não está entregando uma oração com qualidade. E você está ali, pensando muito, e ganhando tempo. Então, consistência, conteúdo. Segunda coisa importante para uma oração frutífera. A oração frutífera, ela precisa ser objetiva. Jesus ensina no Sermão do Monte que não é pelo muito falar, que não é pelo muito repetir, mas é você falar com autoridade, é ser objetivo, é ser focado. Isso é fundamental.
Porque de repente uma oração de 2 minutos, de uma pessoa cheia de autoridade e fé com consistência, tem mais fruto e resultado do que alguém que fica 20, 30 minutos falando e não processando nada. E a oração, em terceiro lugar, precisa ser clara. A oração precisa ser entendida, que é o que Paulo se preocupava no meio dos coríntios. E a minha oração tem sido clara. Eu estou usando as palavras certas. Ora, a palavra tem poder. Acabamos de dar o exemplo na oração que Jesus nos ensinou. A palavra, ela traz à existência o que não existe. A nossa oração, em quarto lugar, precisa ser profética. Ela precisa chamar à existência. Ela precisa ter embasamento bíblico, embasamento em promessas, em palavras liberadas do altar. Nós fazemos o quê? Nós transformamos o logos, a palavra de conhecimento, em rema, que é a palavra viva, a palavra declarada, a palavra estabelecida no mundo espiritual. Essa é a nossa função como intercessores. E Efésios 6,18, Paulo diz: orem em todo o tempo no Espírito. Ou seja, tem horas que eu oro declarando, tem horas que eu oro em Espírito. Eu preciso ter discernimento para saber qual é a oração adequada para cada momento. Com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E olha o que Paulo pede aos Efésios, que era uma igreja madura em guerra espiritual. Orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Ou seja, nós temos que orar para que o Senhor entregue às lideranças e aos demais ministérios da igreja as direções e as revelações. Nós somos aqueles que chamam à existência a frutificação da igreja. E Paulo fala em Filipenses 4,6, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E esse versículo parece ser uma coisa meio paradoxal, porque primeiro ele fala, não fique preocupado, mas ao mesmo tempo peça. Como é que eu peço sem estar preocupado? O que ele está nos ensinando? Nós temos que viver vigilantes. Guarda isso, eu preciso enxergar a necessidade. Eu preciso da revelação da necessidade para poder pedir. Muitas vezes Jesus fala, vocês não sabem pedir como convém. Paulo também fala isso em Romanos. Nós não sabemos orar como convém, porque nós precisamos orar com consistência e revelação. Agora, o que Paulo está querendo dizer aqui, sobre ficar preocupado, é ser uma pessoa ansiosa. Eu tenho que ser vigilante, mas eu não posso ser ansioso. Imagine que você coloca numa torre, um atalaia, que é a pessoa mais ansiosa da igreja. É desesperador, não é? Qualquer barulhinho, gente, o carro. Aí era só um morcego que passou assim, balançou as folhas à noite. Essa ansiedade, ela não é vigilante, ela é perturbadora. Eu tenho que separar isso. Ser vigilante, mas não ser ansioso, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Romanos 8:28. E se são todas as coisas, as más também vão cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor. Entendem isso? Colossenses 1:9, Paulo fala, por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês
e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O que Paulo está dizendo é, todos devem interceder. Eu tenho que interceder. O líder, o bispo, o pastor, todos devem interceder. Paulo está dizendo assim, eu também sou um intercessor. Eu não posso ser uma pessoa irresponsável de achar que intercessão é só eu delegar para os pastores lá de Alphaville e está tudo certo. Não, a liderança tem um papel fundamental na intercessão. E Paulo era um homem que pregava com propriedade, ensinava com propriedade, por quê? Porque ele praticava, porque ele vivia o que ele pregava, ele tinha consistência. Vamos aqui terminar com um exemplo de uma guerra espiritual incrível na cidade de Filipos. Leia comigo Atos 16, 12. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, é a segunda viagem missionária, tá? E a primeira do distrito e colônia romana. E nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar do que, irmãos? Lugar de... E assentando-nos falamos às mulheres que haviam se reunido ali. E certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O que o Senhor fez? Lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido. Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa, e nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de um espírito. Vocês entenderam o que aconteceu? Estavam aonde? No lugar de... Quem veio ao encontro? Uma jovem possuída de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. A intenção dela, por eles comercializarem a adivinhação e verem o grande mover que Paulo estava ali fazendo, era associar a imagem deles a Paulo. Sacaram? Então eles iam lá, anunciavam antes como se eles estivessem em sociedade. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito... Eu quero dar esse exemplo, porque esse exemplo é incrível, sobre discernimento. Porque quem não tem discernimento, observando essa mulher todo dia chegando lá em Filipos, que era uma mulher conhecida, falando: olha, eles são servos de Deus, de Jesus Cristo, ouçam eles. Ia falar o quê? Ô bispo, olha que bênção. A mulher está divulgando que a gente está aqui pregando e fazendo a obra. E aí Paulo se ligou que havia alguma coisa esquisita ali. E aí, quando ele discerniu, o que ele fez? Ele repreendeu o demônio. Qualquer um fala: mas, apóstolo, ela estava aqui ajudando a gente. Não. Ela estava se associando porque ela queria um benefício. Porque nós estamos aqui fazendo uma revolução. Há muitas pessoas que caem em falsas profecias que são agradáveis de ouvir. Não, mas olha, vai acontecer isso, Deus me falou isso e tal. E acabam entregando seu coração e sendo arruinadas. Agora Paulo, ele não precisava de nenhum artifício humano para realizar a obra de Deus. Nós estamos sob o envio apostólico. E o que tiver que fazer, nós vamos fazer. E assim como Filipos depois se levantou como uma grande igreja,
nós temos esse poder de levantar uma grande igreja. Então é muito importante nós olharmos esse exemplo, porque a história em Filipos começa num ambiente. Qual que é o ambiente que começa a história em Filipos? Lugar de oração. A obra em Filipos começa no lugar de oração. E o lugar de oração anote aí 4 pontos importantes. É um lugar de temor. A palavra fala em Atos 2 que sinais, milagres e maravilhas aconteciam, por quê? Porque havia temor no coração de toda a igreja. A obra de Deus acontece onde há temor. O coração de Lídia se abriu, por quê? Porque era um lugar de temor. Segundo, o lugar de oração é um lugar de salvação. Nós somos portadores da palavra profética que abre o coração das pessoas para levar a salvação. De repente você está na tua igreja e há muito tempo você não vê alguém se convertendo no culto. Ore para que haja conversão. Clame. Nós temos que interferir no mundo espiritual. Nós temos que clamar para os ministérios realizarem as suas atividades em prol da salvação. Porque o lugar de oração é um lugar de salvação. Terceiro, o lugar de oração é um lugar de provisão. Porque nós trazemos à existência a prosperidade. Porque através de Lídia, os apóstolos foram amparados. E nós vamos abrir a boca no nosso lugar de oração. E Deus vai mandar provisão para a igreja. Porque às vezes a gente vê o oficial reclamando, desafio, muita necessidade, aperto. Primeiro, nós estamos no momento pós-pandemia, nós precisamos ser mais razoáveis, no mínimo. Outro dia, vi uma pessoa criticar fortemente a igreja, eu falei para ela, você não sabe o que é exercer o ministério da misericórdia, porque você não tem misericórdia nem da igreja. E Jesus diz que quem alcança a misericórdia, quem é? Misericordioso. Então nós temos que profetizar, não vai faltar suprimento. E Deus vai levantar muitas Lídias nas nossas igrejas para que a obra dele seja viabilizada. E o lugar da oração é um lugar de libertação. Muito curioso que aquela mulher possuída de demônios, ela veio ao lugar de oração. Ela veio em encontro. Ou seja, o nosso mover intercessório atrai as pessoas que precisam de uma definitiva libertação. E até aí, maravilha, se a gente parar o texto aqui, glória a Deus, deu tudo certo, lugar de oração, provisão, maravilhas. Só que nós lutamos contra a perseguição. Nós lutamos contra um mundo tenebroso. E aí veio a perseguição, acho que todo mundo aqui conhece a história. Vieram os donos daquela escrava, que tinha o espírito de adivinhação. Aí falaram lá para os romanos que os apóstolos estavam causando e os apóstolos foram presos. Vou repetir. Quando eles começaram, onde começou o trabalho de conquista de Filipos? No lugar de oração. E aí prenderam os apóstolos no tronco. Versículo 16, capítulo 16, versículo 25. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam o quê? Desesperados. Estavam murmurando. Tem intercessor que murmura ou não? Bastante sinceridade aqui, graças a Deus. Tem intercessor que reclama ou não? Tem intercessor de cara feia ou não? Então, deixa eu ter essa cara feia. Deixa de ser o mal-humorado da igreja. Deixa de ser o chato da igreja. De vez em reclamar, profetiza. Em vez de criticar, abençoa. Deus te levantou para transformar ambientes através da oração.
Eles começaram a orar, a cantar louvores, e os demais companheiros da prisão escutavam. O que aconteceu de repente? Sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e todas as portas se abriram e correntes dos presos. Que maravilha! O trabalho em Filipos começou no lugar de oração. Deus deu a Paulo e Silas a revelação. Quando vocês estão perseguidos, paralisados e presos, comece a orar, comece a adorar, porque o ambiente da prisão, o ambiente do sofrimento, o ambiente da injustiça, o ambiente da perseguição vai se transformar no lugar de oração. E aonde há um lugar de oração, glória a Deus. Começou no lugar de oração e terminou no lugar de oração. Porque eu vou fazer até a prisão virar um lugar de oração. E quando vira um lugar de oração, vem um terremoto, porque Deus abala céus e terra. E o que vem através da intercessão? As portas vão se abrir. Aleluia, através da tua intercessão nenhuma porta ficará trancada, vão se abrir automaticamente. E através da intercessão as correntes são quebradas, os nossos pés não ficam amarrados, as potestades não têm poder para prender os pés daqueles que têm uma vida de oração e de adoração ao Deus vivo. E a intercessão não está amarrada, os ministérios da Renascer não estão amarrados, nós estamos livres, porque onde Deus colocou a planta dos nossos pés, nós transformamos no lugar de oração. Oh, aleluia! Fica em pé no teu lugar. E aí o lugar de oração vai se multiplicando, porque depois o carcereiro queria morrer, quase se matou. Está tudo bem, carcereiro, a tua casa vai virar um lugar de oração agora. É muito interessante esse mover de Filipos. Vamos fazer os ambientes se transformarem em lugares de oração. Aleluia. Quarta-feira eu estava lá no Jardim Tonato, uma comunidade em Carapicuíba. Tem a galera de Carapicuíba aqui? Ei, misericórdia, hein, mano? Às vezes já foi embora também, né? Não sei. Vocês conhecem o Jardim Tonato? Alguém conhece o Jardim Tonato aqui? Ok. Aí, incrível. Eu entrei numa casa, estava chovendo. Tinham 60, quase 70 pessoas numa garagem. Todo mundo assim, ó, com criança. E um grande mover de Deus, porque aquela garagem que a mulher cedeu, porque não cabia no bar, que o plano inicial era o bar, aí estourou o bar, aí, para não ficar embaixo de chuva, a mulher falou, não, eu abro a garagem, porque Deus tem provisão para tudo, Deus tem. Aí entramos na garagem e fizemos o culto, e foi uma grande bênção, foi uma grande experiência. Ali virou um lugar de oração. Pessoas foram salvas e abençoadas. Amém? E horas antes eu estava num restaurante, um restaurante muito bom, uma parrilharia chique, com líderes de uma escola, e o proprietário dessa rede, junto com a proprietária da escola, falou, eu queria que você trouxesse uma palavra. Ali virou também um lugar de oração. No mesmo dia, um lugar rico, no outro dia um lugar pobre, todos os lugares vão se transformar em um lugar de oração. Onde colocar a planta dos meus pés vai virar um lugar de oração. Vamos transformar o Brasil num lugar de oração. Não da feitiçaria, não da corrupção, não da imundícia que está. Deus nos chamou para isso. E a tua casa, fala assim, você não vai falar que será não, caso tenha algum ímpio na tua casa, tá? Você vai falar assim, a minha casa é um lugar de oração. Amém? A tua casa é.
Profetiza, filho do homem. Ainda que esteja um vale de ossos secos, você vai profetizar. Levanta as mãos aos céus. Receba essa unção na tua vida. Eu vim aqui, em 3 minutos, eu vou derramar essa unção na tua vida. Aquilo que eu recebi do apóstolo, aquilo que eu recebi do bispo G, toda autoridade no mundo espiritual, eu venho aqui nesse santuário, Senhor, sob essa palavra, para que nós tenhamos excelência nesse serviço sacerdotal, de interferirmos no mundo espiritual. Eu venho agora, Senhor, e abençoo os teus filhos e filhas, e eu delego esta unção poderosa. Abre os olhos, como disse Eliseu àquele ajudante, abre os olhos, porque há um exército de fogo ao nosso redor, e maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Que em cada igreja nós tenhamos os olhos abertos para diante dos nossos desafios e aflições. Há um exército de fogo, há um exército de fogo. Abre os olhos para as revelações, Deus. Fala, Senhor, audível, fala aos corações, visitem visões, visitem sonhos, revela os propósitos. Deus maravilhoso, há muito ainda a se fazer, e nós não vamos fazer como Josué, em que o Senhor disse, você já está velho, e ainda há muita terra para conquistar. Não, nós somos como Caleb, eu quero o monte, eu estou com 85 anos, mas eu tenho a mesma força de 40, e aquilo que Deus me prometeu, eu vou tomar, eu vou conquistar, porque Deus disse para nós, onde colocar a planta dos teus pés, eu vou te dar por herança, como eu prometi a Moisés, o meu servo. E nós estamos sob promessas superiores, e nós vamos mover o mundo espiritual com uma oração de qualidade, objetiva, frutífera, consistente, clara, uma oração profética, uma oração que move avivamento, uma oração que transforma ambientes, que produz na igreja, que produz na rua, que produz no bairro, que produz em todos os ambientes, um lugar de temor, um lugar de salvação, um lugar de provisão, um lugar de libertação e um lugar de vitória sobre a perseguição e as obras das trevas, em nome de Jesus Cristo, amém. Deus é fiel. Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar com vocês. Eu gostaria de falar mais, mas nosso tempo está curto. Mas eu creio que consegui passar para vocês aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração nesta manhã. E nós vamos ver resultados maravilhosos nesses próximos anos, oriundos também, porque é claro, a obra ela é orgânica, né? Tem muitos ministérios, mas também pela eficiência da nossa intercessão. Amém? Deus abençoe vocês.